Olá, pessoal, excelente tarde para todos nós. Olá, boa tarde. A luta da dona Marta para provar que está viva e precisa de remédios para recuperar a saúde. Para o SUS, a pensionista morreu há 15 anos. Quando ela precisa pegar medicamentos, é um verdadeiro transtorno. Uma paixão incontrolável. O namoro rápido virou casamento, mas o homem apaixonado se revelou um agressor. Realidade vivida por mais de 2.000 mulheres só este ano no estado. Uma psicóloga faz uma análise das relações marcadas pela violência. Pais e professores assustados. 7 alunos de uma escola da região serrana capixaba se automutilaram. Uma menina foi encontrada no banheiro do colégio com sangramento no pulso. Um problema social que parece ser ainda maior no centro de Vitória. O desemprego fez aumentar o número de moradores de rua. Eles enfrentam o frio, a fome e a insegurança. Quem mora na região pede a atenção do poder público. E na mesma região, flagrante do vandalismo, 3 rapazes picham vários imóveis. Um deles sobe na janela de uma igreja e picha a parede. O outro faz o mesmo no portão da garagem. Comunidade de Felrosa, na Serra, cobra segurança no bairro. Ladrões estão tirando a paz dos pedestres, dos comerciantes. A maioria dos assaltos acontece perto do batalhão da Polícia Militar. Depressão se cuida com acompanhamento médico, remédios e exercício físico. A Luciane encontrou no esporte a alegria de voltar a viver bem. E sabe qual a modalidade ela mais se identificou? O fisiculturismo. Emprego, selecionamos dezenas de oportunidades. Não deixe de conferir. Festa na chegada dos jogadores do Flamengo ao estado. Torcedores vibraram e prometem fazer bonito logo mais no estádio Kleber Andrade. O rubro-negro vai enfrentar o Paraná pela Primeira Liga. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. É com muito prazer que nós dois esperamos você aqui já já. Estamos na metade da semana, muito obrigado sempre pela audiência que você nos dá. É um prazer estarmos aqui. Sempre. Sempre. Agora, pessoal, o que você faria se você chegasse numa loja e te dissessem que você está morto? Foi justamente isso que aconteceu com a dona Delcina. Ela ficou assustada, procurou saber o que tinha acontecido, mas a situação chegou a virar motivo de chacota, de piada. Pois é, Torino, só que essa história não tem nada de engraçado, não. Nada. A pensionista precisa de medicamentos, mas não consegue pegar na farmácia popular por causa do problema. Há 2 anos ela tenta de todas as formas provar apenas que está viva. Que triste. Os remédios são muitos. Só essa caixa aqui custa R$230. A injeção quinzenal para dor está atrasada há 1 mês por falta de recursos. Dona Delcina, que é pensionista, não recebe muito mais que R$1.000 e tem arcado com a maioria das despesas com medicamentos. Quando não consegue, recebe ajuda da médica ou de familiares. Meu esposo trabalha também, não ganha muito, né? Então, além de eu ter a ajuda dele, eu tenho um sobrinho que é uma bênção, graças a Deus. Foi assim que eu consegui comprar as medicações mais caras minha. Toda vez que eu vou na farmácia, alguém olha para minha cara e ri. Porque eu tô morta, como que uma morta tá pegando medicação, né? Isso mesmo, no sistema do SUS, Dona Delcina está morta há exatos 15 anos. Ela descobriu isso tentando adquirir um empréstimo há 2 anos. Desde então, as dificuldades não tiveram fim. 2 anos atrás, eu fui pegar um empréstimo e me falaram que meu CPF estava como eu estava morta. Eu tive no INSS, só que lá eu descobri que quem estava morto, meu falecido marido tinha morrido nessa data, só que o meu nome estava no CPF dele. Eu consegui resolver, graças a Deus. E depois disso, agora é o meu nome mesmo e o meu CPF que está dando que eu estou morta. Ela está morta, mas paga água, luz e IPTU. Remédio que é bom e direito dela enquanto cidadã, não consegue pegar. Dona Delcina descobriu que estava morta há 2 anos, quando tentou adquirir o empréstimo. De lá para cá, a caminhada para conseguir provar que está viva tem sido bem complicada. Para Marcelo, o marido dela, a história que gera brincadeiras até hoje já deixou de ter graça há muito tempo. Ele chora só de pensar em quantos constrangimentos a esposa e ele passaram nesses 2 anos. Você passar um dia todinho correndo com a pessoa para tentar ressuscitar ela, sabendo que ela está viva,
pagando conta e passando humilhação aí por causa dessas autoridades que não sabem o que fazem. É dolorido. Pior que quando a gente estava correndo atrás, eu mal estava conseguindo botar o pé no chão. Eu estava puxando da perna para a rua fora, correndo e puxando da perna, de tanta dor. Agora observe esse outro documento obtido na Receita Federal. Para o órgão, gestor do Cadastro de Pessoas Físicas, Dona Delcina está vivinha da Silva. Nós pesquisamos nessa situação e o cadastro dela está regular e não consta óbito em nosso cadastro. O auditor fiscal falou sobre o que pode estar acontecendo. É que ao invés de acessar a base de dados oficial, que é a da Receita, tanto o SUS quanto a financeira, para quem Dona Delcina está morta desde 2002, estariam acessando outra base de dados. Quem gere o CPF, Cadastro de Pessoa Física, é a Receita Federal. Então toda pesquisa para ser atualizada e fidedigna tem que ser feito diretamente na base da Receita Federal. E se por um acaso houver também um registro de óbito, também nessa pesquisa de situação fiscal vai ter informação de que consta óbito e vai dizer qual o ano desse óbito. Em pensar que qualquer pessoa pode consultar essa situação cadastral pelo computador ou celular, e a situação de Dona Delcina continua a mesma. Que triste, não é? Dona Delcina, olha, o Ministério da Saúde disse que havia um problema entre os dados cadastrais da senhora na Receita Federal e no Sistema Único de Saúde. Uma atualização já foi feita e a senhora já pode retirar a medicação normalmente, sem problema. Agora, o que mais chama a atenção nesse caso é o que disse o Ministério da Saúde. Segundo o órgão, esse tipo de situação pode ser corrigida pelas unidades de saúde. Basta o servidor entrar em contato com a central de atendimento do CAD-SUS pelo telefone 136 e pensar que todo esse transtorno já poderia ter acabado de uma forma bem mais simples. Muito simples, né? Bom, uma notícia deixou assustados pais e professores de uma escola em Marechal Floriano, na região serrana do estado. 7 alunos se automutilaram. O caso foi descoberto depois que uma menina foi encontrada no banheiro com sangramento no pulso. Depois de uma vistoria nas turmas, a direção identificou outros 6 estudantes com sinais de automutilação leve nos braços. Os adolescentes têm entre 12 e 16 anos. 3 vítimas foram encaminhadas a exames porque usaram a mesma lâmina, retirada de um apontador para se cortar. O fato causou surpresa, já que os menores têm perfis diferentes, apresentam boas notas e recebem acompanhamento dos pais. O psicólogo que ouviu os estudantes disse que o caso parece não ter ligação com o uso de tecnologias nem do jogo da baleia azul. O contexto familiar pode ser a causa mais provável. Olha, queridos telespectadores, um problema social agravado pelo desemprego. O número de pessoas que moram nas ruas da Grande Vitória não para de crescer. Gente que precisa enfrentar o frio, a fome, a insegurança. Em Vitória, Torino, os moradores do Parque Moscoso estão preocupados com a situação. Pedem uma ação do poder público. Também estão assustados com a quantidade de cachorros soltos na rua. A vida segue o ritmo. Muita gente passa e nem percebe que bem ao lado tem várias pessoas em situação de rua. É como se essa população fosse invisível. É muito triste porque assim, muita gente, principalmente nessa época de frio, né, por exemplo, a gente chega em casa, a gente tem um lugar para dormir, tem um banheiro para tomar um banho, alguma coisa assim. Você parar para pensar que essas pessoas estão no meio da rua, muitas vezes sem um abrigo para colocar no chão, sem uma coberta, sem uma comida digna, sem possibilidade de tomar um banho, de escovar um dente, coisas que são tão básicas pra gente. Então, assim, é muito triste mesmo. Nossa produção recebeu várias fotos que mostram essa realidade na região do Parque Moscoso também. Veja só, essa calçada se transformou em abrigo, e isso bem pertinho da unidade de saúde. Com essa crise, a gente vê que essa população aumentou, e aumentou bastante. É como se a gente visse uma pessoa nova cada dia aqui no centro, né? Eles acabam, querendo ou não, sendo moradores com a gente, né? Eles moram na praça, a gente, né, nos prédios de residência, mas a gente cruza com essas pessoas todos os dias. E não é só a população de rua que tem crescido aqui na região, não. Cada vez mais a gente encontra cenas como essa.
cães abandonados revirando lixo atrás de comida. Às vezes em busca de alimento, às vezes em bando na porta do supermercado. São dezenas em vários cantos. Isso acontece, segundo a Associação de Moradores, porque o centro de Vitória não é área prioritária quando o assunto é castração de animais. Essa é a justificativa ambiental que é dada pela prefeitura, né, em função de outros locais da cidade, né, com maior prioridade para esse tipo de serviço. Só que a gente percebe que o centro de Vitória também está adquirindo uma população muito grande de animais que sentem fome, que sentem frio, reviram lixo, podem estar transmitindo doença e precisam de um tratamento veterinário, né? Diálogo com a comunidade. É isso que as entidades que representam o berço histórico da capital pedem. Só assim será possível discutir políticas públicas para impedir o avanço desse problema social. Esse déficit habitacional refletiu até na recente ocupação de prédios antigos da região. A esperança é de que a união de esforços traga mudanças e soluções. Está faltando diálogo, né? Acho que a prefeitura ela precisa, né, tá escutando, né, e está atendendo as diversas reivindicações de moradores residentes, porque a população de rua, né, e as questões de abandono de animais no centro de Vitória, né, tem preocupado muitas pessoas, né? Essa situação de falta de dignidade, né, dessas pessoas tem chamado a atenção dos moradores aqui do centro. A Prefeitura de Vitória disse que atua por meio do programa Escola da Vida. Quem é acolhido recebe capacitação e é reinserido no mercado de trabalho. Com relação aos animais que estão abandonados nas ruas, a Prefeitura disse que faz um trabalho de conscientização com os donos. O Centro de Vigilância Ambiental do município só recolhe os que oferecem risco à saúde pública. E depois dessa nota do George aí, na mesma região, o flagrante de uma cena absurda que deixa ainda pior a situação do centro de Vitória, uma cidade tão linda. 3 rapazes picharam vários imóveis nas proximidades da Praça Costa Pereira. Um dos rapazes sobe na janela de uma igreja e picha a parede. Olha o crápula aí. Outro faz o mesmo no portão da garagem. O terceiro jovem fica parado ali só observando como se aquilo fosse bonito, né? Em seguida, o alvo do trio é um banco da praça. Nem imóveis históricos, telespectadores como o Teatro Carlos Gomes escapa da ação desses vândalos. O caso foi registrado na segunda-feira, mas as imagens só foram divulgadas hoje. O prejuízo com esse tipo de ação na Grande Vitória é de quase 2 milhões de reais. Hora de falar de emprego. São vagas para recepcionista, instalador, líder de armazém, assistente administrativo e auxiliar de escritório. Os interessados devem fazer o cadastro no site psicostore.com.br. Um bairro inteiro amedrontado. Moradores e comerciantes reclamam que os bandidos tomaram conta de Feu Rosa na Serra. Tá feio o negócio. Os criminosos atacam pessoas nas ruas, no comércio, tudo à luz do dia e sem se preocupar com nada. São abordadas bem perto do batalhão da Polícia Militar as pessoas da região. Puxa. Ela estava saindo da escola à noite quando foi rendida pelo criminoso armado. Fui abordado na porta da minha casa por um indivíduo armado, de moto, né, onde pediu meu celular com muita ignorância, agressivo. Toda hora mostrava a arma, ameaçava, xingava, entendeu? Mandava eu ficar quieta, não gritar. Isso aconteceu no mês passado em Feu Rosa, na Serra. A vítima fez um boletim de ocorrência e também um desabafo nas redes sociais, lamentando a falta de segurança no bairro. Postei, né, para ver se as autoridades dão uma olhada melhor pra gente aqui do bairro Feu Rosa, né? Porque aqui em Feu Rosa não tá só ondas de roubo e assalto, não. Bandidos usando droga na praça, ninguém faz nada, né? Roubo de carro, roubo de moto todos os dias. E tá assim, jogada a mercê, bicicleta, já perdi umas contas de quantas bicicletas foram roubadas aqui no bairro. A situação que tá insuportável. Essa outra vítima foi assaltada junto com a filha na semana passada. O crime aconteceu na última sexta-feira pela manhã. Eles passaram normalmente, voltaram e eu pensei que era informação. Ele já gritou assalto, passa o telefone, aquele nome feio. A gente passou e assustou, porque não tive que fazer nada, a gente... Vai fazer o quê? Pode estar com ele mostraram a arma, a gente não vai perguntar se é brinquedo. A gente vai e entrega.
E não são só os moradores que reclamam da ação dos criminosos, não. Os comerciantes também sofrem com essa onda de assaltos. Os bandidos, na maioria das vezes, agem armados, são agressivos e violentos e quase sempre levam as mesmas coisas: celulares e dinheiro. Esse comerciante, por exemplo, que trabalha na região há 26 anos, foi assaltado 4 vezes. E os bandidos chegaram armados, como sempre, né? Roubam dinheiro, celular. E o pior de tudo, que com 15 dias já estava livre de novo. Fizemos BO, pegaram em flagrante e não teve jeito. 15 dias estava solto. Mesmo detendo eles em flagrante? Detendo em flagrante e continuou solto, e pegaram com 15 dias de novo assaltando em Barcelona. A comunidade ainda denuncia que tudo isso acontece bem próximo ao batalhão da Polícia Militar, que fica em frente à praça principal. Em frente ao batalhão, ela saiu do Baneste, não deu 2 pedaladas, foi abordada por um homem armado, pediu a bicicleta, né? Sem reação também, ela entregou na hora. Foi até o DPM do bairro, do DPJ, chegando lá pediu ajuda desesperada e eles falaram que não podia fazer nada. Ela pediu pelo menos ir atrás, né, do cara, ver se recuperava a bicicleta. Eles falaram que não podia ir, que era para ela ir para Laranjeira registrar um BO. E se nós moradores formos fazer justiça com as próprias mãos, vai ficar pior, né? Porque aí vai acabar sobrando pra gente. Então, a gente deixa na mão da justiça para ver se a justiça seja feita. Mas do jeito que tá, não dá para continuar, gente. Bom, a Polícia Militar informou que atua constantemente na região. Tem que atuar um pouco mais, né? E tem recuperado veículos e apreendido drogas no bairro. Disse que, além do policiamento rotineiro, faz todos os dias cercos táticos, pontos base e abordagens. A PM pede que a comunidade faça denúncias pelo 181. Torino, como que é a música que você gosta de cantar? Tirei o pau no... Ah, não, essa não? Não. Não pode não. Hoje eu vou torcer para o Paraná. Não. Não, porque as pessoas ficam reclamando que a gente fica torcendo. A gente não. Apresentador você que é não pode ter torcedor. Não pode ser torcedor. Então mas hoje eu torço para o Paraná. Cantar a música, né? Os Uma torcedores. vez Flamengo, sempre Flamengo. Agora a música do Paraná eu não sei como é. Mas também não sei não, mas foi uma euforia só lá na frente do aeroporto. A chegada dos torcedores do Flamengo levou muita gente para lá, hein, Torino? Na recepção, George Beach, queridos telespectadores, teve torcedor fanático pedindo mais respeito pro time, mais respeito, tá? E outros sendo confundido com o jogador mais assediado do momento. Seria o Vinícius Júnior? Uma alegria só. Quero ver aqui, ó. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Entre os torcedores mais agitados estava o seu Edílio. 3 vezes campeão da Copa do Brasil, 6 vezes brasileiro, a maior nação do mundo, o Brasil. Eles têm que respeitar o Flamengo, campeão mundial da Libertadores. E lá no meio dos torcedores também estava um rosto conhecido, quer dizer, pelo menos parecido, né, com um jogador do Flamengo. Os caras falam que eu tenho semelhança aí com o Vinícius Júnior, né? Mas eu não acho não, né? Mas... Percebe que até o nome começa com a mesma letra. Mas o jogador mesmo, o Vinícius Júnior, estava lá dentro da sala de desembarque, junto com outros craques que vieram buscar a classificação para a semifinal da Primeira Liga. E o cenário, o gramado do Kleber Andrade em Cariacica, traz boas lembranças para o time. O time já foi bem o ano passado e esperamos manter isso nesse jogo. Enquanto os jogadores passavam, os torcedores gritavam, pediam autógrafo, uns tentavam tirar selfies, uma loucura. Quero pelo menos ganhar uma selfie com o Everton Ribeiro e com meu irmão Vinícius Júnior. O jogo é hoje às 9h30 da noite no Kleber Andrade, fica em Cariacica. Os ingressos custam R$ 60,00, meia entrada. Olha só, foi amor à primeira vista. Em apenas 3 meses de namoro, a publicitária já tinha ido morar com o namorado. Mas o que parecia um conto de fadas virou um pesadelo. Primeiro vieram as humilhações, xingamentos, ameaça e até o companheiro partiu para aí até ele chegar o momento de partir para agressões físicas. Essas cenas são vividas por muitas mulheres. Eu digo muitas mulheres. Aqui no estado, do início do ano até agora, mais de 2.300 mulheres pediram medida protetiva na justiça.
O envolvimento foi rápido e a relação, desde o começo, super intensa, arrebatadora. Com apenas 3 meses de namoro, a publicitária já tinha até se mudado para a casa do parceiro. Não demorou para o jovem, na época com 23 anos, revelar a verdadeira personalidade. Primeiro vieram as agressões verbais. As brigas eram sempre baseadas no mesmo discurso: culpar a publicitária por tudo. As falas eram assim, como se eu não fosse a última bolacha do pacote, você não é tudo isso que você se acha. Eu questionava a conduta dele, que eu achava que não era adequada, né? Um comportamento agressivo, desrespeitoso. E a culpa era minha, que eu era frágil demais e que eu deveria procurar um psicólogo. O passo seguinte foi a agressão física. A situação chegou ao limite. Só mesmo a separação resolveria. A publicitária decidiu sair da condição de vítima. Colocou um ponto final na relação de quase 2 anos e recorreu à justiça. Quando ele realmente cumpriu o que ele vinha me ameaçando de procurar o meu trabalho para tentar me tirar dali, me denegrir, aí eu busquei a proteção da justiça. Só esse ano, aqui no estado, mais de 2.300 mulheres seguiram por esse mesmo caminho. Solicitaram uma medida protetiva à justiça. Nesse mesmo período, aproximadamente 2.000 vítimas procuraram a delegacia especializada para denunciar o ex ou o atual companheiro. Essa psicanalista explica que os relacionamentos abusivos são mais comuns do que se imagina e podem acabar em tragédia. Isso porque, em muitos casos, o homem idealiza a mulher e a enxerga como um objeto, não como uma companheira. É muito propício, às vezes, de homens numa posição muito infantilizada, né? Homens muito frágeis, impotentes, do ponto de vista da sua posição de homem, e escolhem mulheres, às vezes, que têm que responder a um ideal que está na cabeça deles. Se essas mulheres desejam algo um pouquinho diferente daquilo que eles imaginavam a respeito desse ideal que eles têm na cabeça, aí começam os atos violentos. Na semana passada mesmo, mostramos aqui no TN a história de Gabriela de Jesus, de 24 anos, advogada recém-formada que trabalhava como atendente de telemarketing, foi sequestrada, estrangulada e atropelada pelo ex-noivo, extremamente possessivo. Excessos de ciúmes, situações onde se a mulher começa a expressar algo diferente do ponto de vista do seu desejo, de suas vontades, tem projetos diferentes, esses sujeitos ficam muito irritadíssimos, como se fossem crianças que perderam ali o seu brinquedinho, e começam justamente com agressões psicológicas, agressões verbais. Então, são todos esses indícios que o sujeito está mostrando qual vai ser o caminho desse relacionamento, que certamente isso vai passar a por uma violência física. A psicanalista ainda orienta as mulheres vítimas de relacionamentos abusivos a se autoquestionarem. Por que me submeto a isso? A publicitária encontrou essa resposta e hoje se sente livre. Eu tenho um arrependimento de não ter denunciado na primeira agressão. Eu acho que as coisas não teriam chegado, né, nesse nível. E eu acredito sim que a denúncia ajuda sim a proteger a mulher. A ocorrência em casos de agressão pode ser feita em qualquer delegacia. O telefone nacional de combate à violência doméstica é o 10180. Ou melhor, 180 aqui, né? Exatamente, 180, né? Tá certo. 10180 é o 10180, tá errado, é 180, tá aqui embaixo escrito, 180, desculpe aí, tá bom? E vale sempre, Torino, o que você disse é muito importante. Antigamente tinha que ir direto na delegacia especializada da mulher, agora não, pode fazer em qualquer delegacia a ocorrência de violência contra a mulher. 180 é o número, ok? O ideal é que não tivesse, né? Mas já que tem, a gente tem que realmente investigar isso daí. Agora o apelo da comunidade do bairro Bubu, em Cariacica. Rua sem calçamento, esgoto invadindo a casa dos moradores. Promessas não cumpridas. Falta de respeito. Obras que já deveriam estar prontas e que constam no orçamento participativo saíram do papel. 5 anos depois, nadinha, nunca saiu do papel. 5 anos depois, nadinha mudou. Uma missão para Felipe Chicarino no Partiu Bairro. Vamos lá. Bubu, Cariacica. O bairro já passou dos 30 anos, mas por mais que ele já seja um adulto,
Os moradores dizem que eles nunca são ouvidos. Aí eu paro para pensar, o que o Partiu Bairro pode fazer para ajudar esse bairro? Deixa eu pensar um pouco, deixa eu ver se eu tenho uma ideia aqui. Ah, já sei. Vou só esticar o braço, quer ver, ó? Estiquei o braço e pá! Alô, alô! Alô, alô, poder público! Alô, alô, prefeitura! Alô, alô, Cezan! Vamos que vamos parar de empurra, resolver o problema! Partiu! Só o megafone não é suficiente. É preciso imagens. Então toma! Pá! Falta de calçamento, de drenagem e de esgoto. Aliás, esgoto a céu aberto por aqui, meu amigo. Alô, alô, freguesia! Alô, alô, freguesia! Vai passando na sua rua o esgoto a céu aberto, hein? Vai passando aqui agora, hein? É o puro creme do esgoto fresquinho! É com você, Lombardi! Oi, Silvio! E aí, Lombardi, tudo bem? Tudo bom. De que forma esse esgoto vem prejudicando a vida dos moradores, em especial a sua? Horrível, horrível, porque aqui tá vendo essa imundiça aqui, passa em frente de escola, crianças aí podem pegar uma doença e essa água toda desce no quintal do meu sogro lá. Só a título de informação, as ruas Maracanã e Itacibá foram contempladas pelo orçamento participativo em 2012. 5 anos passaram e... Nada. Do mesmo jeito, a gente está cansado de reuniões e as reuniões é a mesma coisa. Não tem investimento para o nosso bairro. Como não tem investimento se a obra foi liberada em 2012 com verba liberada para fazer as obras do nosso bairro? Cadê a verba? Sumiu? Tinha verba. E cadê a verba? Moradores estão sendo notificados por conta dos dejetos que estão correndo pelas ruas. Alguns têm 30 dias para resolver o problema. Porque eu tenho a poça, mas só que eu não jogo a água da pia e nem a água do chuveiro, do banheiro dentro dela. E eles querem que eu jogo toda a água dentro da minha poça. E eu não tenho condições de comprar encanamento para fazer, ou senão furar outra poça. Eu não tenho condições, agora não. 30 dias. E o poder público que em 30 anos não fez nada. Agora, seu Valdeci, como seria, ao invés do senhor vender o chup-chup, vender a ideia de que o poder público precisa resolver a rua? Agora o senhor tem um megafone para falar. Tá liberado? Pera aí um pouquinho. Ô, pessoal do poder público, aumenta o som aí. Aumenta o som. Aumentou? Aumenta o som. Aê, aumentou. Vai lá, seu Valdeci. Eu gostaria que o prefeito de Cariacica, Juninho, olhasse por todos os moradores aqui do Vila Roma, que tá esgoto a céu aberto, fala com a Cezane Esparaqueise, e quer para saber quem é o mentiroso da história. Torino e George, vamos saber agora se desta vez os moradores foram ouvidos. Aumente o som que lá vem nota. Atenção, prefeitura, o povo tá mal lá, hein? Pelo amor de Deus. Mas, pois é, Torino, é melhor ouvir essa nota do que ser surdo, né? É verdade, vamos ouvir. Vamos à nota. A Prefeitura de Cariacica informou que as ruas Itacibá, tem outra rua também, a Maracanã, já tem projetos de drenagem e pavimentação que dependem da captação de recursos junto ao governo do estado. A comunidade pode solicitar uma visita técnica pelo telefone 3354-5451. Me senti muito mais tranquilo com esta resposta. O povo de lá também. Já a Cezan informou que o bairro não possui sistema de esgoto e cada morador é responsável por instalar fossas nos imóveis. Disse ainda que o projeto de esgotamento sanitário em Cariacica já está em estágio avançado. Só não deu um prazo para a implantação. Quanta espera e quanta demora. Lamentável Quanta isso. falta de respeito. Olha, uma tentativa de assalto que acabou em agressão na Praia do Canto, bairro Nobre de Vitória. Um criminoso foi espancado com socos e chutes. Ele tentou roubar o carro de uma engenheira. Mas o criminoso não conseguiu sair com o carro e acabou provocando um acidente. Ele tentou fugir a pé e foi perseguido pela população. As imagens, pessoal, impressionam.
O crime aconteceu na rua Moacir Avidos, na Praia do Canto, bairro Nobre de Vitória. No final da tarde de ontem, Lucas Rodrigues dos Santos, de 18 anos, roubou este carro de uma engenheira. Ela tinha acabado de sair de um asilo onde é voluntária e foi deixar 2 amigos em casa. Depois que a engenheira parou o carro, ela desceu e foi deixar um saco de laranjas na portaria do prédio do amigo dela. Foi nesse momento que o Lucas anunciou o assalto. Ele pegou o veículo e começou a fuga, mas logo ali na frente, o criminoso bateu em outros 2 automóveis. Ele então desistiu do carro e resolveu continuar a fuga a pé. Mas alguns moradores que estavam na rua viram toda a cena e conseguiram pegar o rapaz. A polícia chegou logo depois e prendeu Lucas Rodrigues dos Santos. Ele foi medicado no Hospital São Lucas e depois conduzido à Delegacia Regional de Vitória. Parece que nem se machucou, né? O suspeito foi autuado por roubo e encaminhado ao presídio. Que a atividade física faz bem, todo mundo sabe, né? A Luciane que o diga, ela conseguiu curar uma depressão com exercícios aliados, claro, a um tratamento. Olha, a dedicação ao esporte ainda rendeu bons frutos, tá? A professora conquistou o 1º lugar na categoria biquíni no Campeonato Estadual de Fisiculturismo e a vida voltou a sorrir para ela. Vamos ver. Quero ver. A Luciane de hoje é bem diferente da Luciane do ano passado. Isso porque em 2016 ela passou por tempos ruins em depressão. Tive problemas pessoais, como qualquer pessoa pode ter, desencadear, e esses problemas pessoais me fizeram adquirir um quadro de depressão. E aí nesse quadro de depressão eu comecei a desenvolver alguns sintomas que nem eu tinha noção que era depressão. Eu fui descobrir depois quando já estava bem em estágio avançado, né? Eu sentia muita tristeza, eu não tinha vontade de comer, só queria dormir, eu queria ficar num quarto fechado. Eu cheguei a ficar 2 semanas, né, quietinha no meu canto, sem levantar até para tomar banho. De tão triste que a gente fica quando tem esses problemas. A situação chegou ao ponto crítico quando a Luciane se viu tão magra que as roupas ficaram folgadas. Por um instante, ela percebeu que precisava de ajuda. Sempre o meu peso habitual, 76, 74, eu cheguei a pesar 58 quilos em um curto espaço de tempo. Foi no dia que eu acordei de manhã e eu fui me vestir, que eu tive uma vontade de me vestir e sair, e eu fui vestir uma calça que era bem apertadinha, a calça subiu sem eu precisar abrir o fecheclé. E ficou muito larga. E aí eu me toquei que eu estava doente, que eu precisava procurar uma ajuda. Além do tratamento com medicação e terapia, a Luciane procurou outra forma para sair do quadro de depressão. Ela resolveu focar no esporte e foi no fisiculturismo que esta professora atleta encontrou motivação. Este psiquiatra explica que um esporte ou até uma simples atividade física pode ajudar a pessoa em depressão. O tratamento da depressão, principalmente a depressão moderada, a grave, né? A leve também, mas a moderada, a grave, ela requer uma gama de situações que a pessoa vai ter que fazer junto com o tratamento medicamentoso. Inclusive atividade física, desenvolver um hobby, caso ela não tenha. Na atividade física existe um neurotransmissor, que é a endorfina, que vai funcionar junto com o neurotransmissor que os medicamentos agem, que é a serotonina, e alguns medicamentos têm a dopamina. Então, o que libera essa substância, que é a endorfina, que dá essa sensação de prazer, vai ser a atividade física. A depressão é uma doença e tem níveis de gravidade. Assim, o especialista diz que quanto antes buscar ajuda profissional, melhor para a pessoa. Quanto antes ela iniciar o tratamento, menor também vai ser o tempo de tratamento dela. A Luciane continua com o tratamento, mas hoje já é uma pessoa com foco, que trabalha, estuda e segue a vida de atleta. Tanta dedicação rendeu até resultado, como o 1º lugar da categoria biquíni no Campeonato Estadual de Fisiculturismo. Uma motivação a mais na vida da Luciane para seguir em frente com um sorriso no rosto. Ser feliz. É isso aí, Luciane. Parabéns para você pela força de vontade e que venham mais troféus na sua vida. E muitos, viu? A Gabriela sentiu uma dor muito forte na coluna, chegou a ficar com fraqueza nas pernas e quase caiu, Torino. Ela ficou assustada e quis logo saber o que aconteceu.
Doutor João responde agora. A Gabriela sentiu uma dor muito forte aqui atrás nas costas, né, Gabriela? E aí aconteceu o quê? Deu 2 fisgadas na coluna, né? E eu perdi totalmente a força da perna e vim a cair, né? Lógico que eu não fui ao chão, enfim. Eu me escorei e perdi totalmente a firmeza das pernas e senti uma leve dormência. E eu queria saber, doutor, o que pode ser? Nada sério. Até mesmo pela sua idade, você é novinha, o que aconteceu é o que nós chamamos de dorsalgia, ou seja, dor na musculatura da região dorsal. Aí passa milhares de nervinhos, provavelmente um desses nervinhos sofreu mordedura, que você chama de neurite. Na hora que ele foi comprimido, a dor não conseguiu segurar, então você arriou. Você observou que isso depois desapareceu. Acontece muito isso em medicina, você tem um sintoma, o organismo reage, daqui a alguns minutos desaparece, e isso é o a clássica coisa que você não precisa de médico, não precisa de remédio e não precisa se preocupar. Acredito que isso não vai acontecer mais. São os empecilhos que acontecem no dia a dia da nossa vida que médico não tem que interferir. Isso foi uma dorsalgia boba que aconteceu, uma compressãozinha de raiz nervosa. Claro que na hora se assustou, deu 2 fisgadas, você catapluf, quase você vai no chão. Mas meia hora depois você estava tranquila, sem nenhum problema. Como se nada tivesse acontecido. E realmente nada do ponto de vista de preocupação aconteceu. Fica despreocupado. Nem tudo o médico precisa resolver, não. Grandes processos da nossa vida, o nosso organismo é o nosso principal médico. Quarta-feira, 30 de agosto. Empresário reage a assalto, é baleado e mata bandido. Esse é o destaque do jornal A Tribuna, que traz na foto principal. Você é capaz de perdoar? Tratamentos a partir de R$20 em clínicas populares. Diretor da Eco 101 diz que é correto cobrar pedágio mesmo sem duplicação. Torcida do Fla faz festa para Vinícius Júnior. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje. No AT2, a crise dos 40 é barra pesada, diz a atriz. Criações capixabas no maior desfile do país. E mulheres fazem campanha contra assédio. E o TN volta daqui a pouquinho com mais oportunidades de emprego. Que maravilha, não sai aí da sua sala, se sair, volta rapidinho, tá legal? Agora 12h37, vai pular para 38, foi. Já de volta com mais oportunidades de emprego, são chances para agente de viagens. Você parece ser um bom agente de viagem. Eu adoro viajar, Torino. Eu tenho mais cara de técnico em manutenção, representante comercial e mecânico de prensa. Os interessados devem se cadastrar no site selecta-s.com.br. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. 7h20 da noite, este Lorde espera vocês aqui. Obrigado, na TV Tribuna no SBT. Em ponto. Tribuna Notícias, segunda edição. Vem aí ela hoje com a calça roxa, bonita, gosto dessa cor roxa. Bonita, tá na moda, né, Torinho? Blusa verde, tá espetacular hoje. Débora Moraes com o seu Ronda Geral. Fiquem em paz e até amanhã, meio-dia em ponto. Tchau. Tchau, tchau.